Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama respondendo aqui a 3 questões. Dá uma olhada na primeira. O problema do lixo no Brasil tem raízes profundas no consumo e parece estar longe de uma solução satisfatória, conforme aponta o texto a seguir. Dá uma olhada no texto. Produção de lixo no país cresce 29% em 11 anos, mostra a pesquisa. A geração de lixo no Brasil aumentou 29% de 2003 a 2014, o equivalente a 5 vezes a taxa de crescimento populacional no período, que foi 6%, de acordo com o levantamento divulgado hoje pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Até aí tranquilo. A quantidade de resíduos com destinação adequada, no entanto, não acompanhou o crescimento da geração de lixo. No ano passado, só 58,4% do total foram direcionados a aterros sanitários. Perceba então o item A. Cite 2 motivos pelos quais as cidades são os ambientes mais afetados pela questão do lixo urbano. Bom, o problema do lixo realmente ele piorou muito a partir da chamada primeira revolução industrial. Então, cada vez mais uma produção maior de produtos, utilização de recursos naturais, a criação de embalagens, metais, tudo isso. Sem contar que a gente tem que pensar também o forte consumismo que nós temos em espaços urbanos. É claro que as pessoas no campo consomem também, só que as pessoas na cidade, fora que tem ainda uma grande concentração de pessoas vivendo em áreas urbanas, principalmente quando a gente fala em regiões metropolitanas ou cidades como as metrópoles, geralmente com mais de 1 milhão de habitantes, quando a gente fala também no conceito de megacidades, que são aquelas cidades com mais de 10 milhões de pessoas. Então essa grande concentração de pessoas, associada também a essa forte propaganda que nós temos nas cidades, associado também ao grande consumo, e o consumo às vezes é exagero, que é o que nós chamamos de consumismo. Então esses são os motivos do porquê que o lixo, ele é bem pior, é um problema bem pior em relação às cidades do que no campo, ok? Perceba agora na B. Que dados do texto justificam uma associação da problemática do lixo ao consumismo no Brasil? Bom, é interessante que ele fala primeiro que a geração de lixo no Brasil, olha o dado, aumentou 29% de 2003 a 2014, o equivalente a 5 vezes a taxa de crescimento da população no mesmo período. Então, esse aqui é um dado que já justifica uma associação problemática do lixo ao consumismo. Ou seja, a produção de lixo, de resíduos sólidos, está crescendo uma velocidade bem maior do que o próprio crescimento da população. Então, isso demonstra que as pessoas estão consumindo relativamente mais. Claro que não são todas, mas existe muitas vezes aquele apelo pelo consumo, aquela forte propaganda. Então a gente pode utilizar esse dado logo na parte inicial do texto. Perceba agora na C. O que são aterros sanitários mencionados no texto? Porque o dado informado configura uma preocupação nacional. Bom, qual foi o dado informado no texto, pessoal? Quando ele diz que da quantidade de resíduos com destinação adequada, no entanto, não acompanhou o crescimento da geração de lixo. Aí ele dá um dado que é o seguinte: no ano passado, só 58,4% do total desse lixo foi direcionado para aterros sanitários. Então, o que ele está demonstrando aqui é que praticamente, aproximadamente a metade de um lixo em um determinado ano no Brasil foi levado de forma mais adequada para os aterros sanitários. Isso quer dizer que quase a outra metade pode ter sido utilizada de forma inadequada, a sua deposição, provavelmente naquilo que nós chamamos no Brasil de lixões a céu aberto, que são bem comuns em regiões como a região norte e nordeste do Brasil, mas estão presentes também nas regiões centro-oeste, sul e sudeste, tá certo? Então, repare um pouco nisso. O dado aí, então, informado que configura uma preocupação é que nem todo o lixo, o resíduo sólido, tem um destino adequado, que seriam aí, no caso, os aterros sanitários. Aí, respondendo ainda a C, o que são aterros sanitários mencionados no texto? Bom, os aterros são uma forma mais adequada de deposição e tratamento desse lixo. O aterro consiste muitas vezes em verdadeiras valas, espécie de buracos, nos quais você vai colocar um isolamento no fundo, pode ser argila, lona, entre outros produtos, para tornar ali o fundo impermeável. Por quê? Porque você vai fazer a deposição do lixo,
E pode ser que a decomposição do lixo produza aquele líquido que é contaminante, o chamado chorume. Então você pode canalizar, pegar esse chorume em um aterro e tratar o chorume. Quando é um lixão a céu aberto, não. O chorume ele começa a penetrar no solo e ele pode chegar ao lençol freático, contaminar a água subterrânea, sem contar que os aterros também podem compactar o lixo, jogar areia em cima. Isso também alivia um pouco aquele mau cheiro. Tem a questão também de não ficar suscetível ali a moscas, insetos, urubu, tudo isso. Então, até em termos também de poluição visual, o aterro sanitário é bem melhor na questão do odor também, da propagação de doenças, do que a questão do lixão a céu aberto. Sem contar também que o aterro, ele pode ser também canalizado aquele gás metano da decomposição da matéria orgânica e pode ser utilizado também até para a geração de energia, o que seria bem viável do ponto de vista ambiental. Então essa é a ideia de um aterro. Então o aterro ele é pensado, ele é planejado para que não haja tanta contaminação, tanto impacto em relação à questão do lixo, para com o meio ambiente, diferente do velho e bom lixão a céu aberto, que seria péssimo, inadequado. Tranquilo? Bom, então aí essa questão já foi. Vamos para a próxima. Aponte e justifique duas ações concretas que auxiliariam no combate ao problema das enchentes urbanas. Bom, a gente sabe que as enchentes são causadas muitas vezes porque nós temos a canalização dos rios, nós temos o aterramento de rios em algumas cidades. Nós temos também aquela camada de asfalto sobre a cidade que acaba tornando o solo bastante impermeável. E tem também a retirada da vegetação. Então, se a gente quer amenizar ou solucionar o problema da enchente urbana, nós deveríamos, primeiro, não canalizar os rios, não aterrar os rios, deixar o mais natural possível esses corpos hídricos na cidade, na sua forma original. Nós poderíamos também criar uma espécie de solo esponja que absorva mais a água das chuvas. Poderíamos também utilizar telhados verdes. Poderíamos também reduzir essa cobertura asfáltica, arborizar, plantar mais árvores, manter os parques verdes ali das cidades. Então tudo isso poderia diminuir bastante essa questão das enchentes. E por fim aqui nós temos uma questão do Enem, que diz que em 1872, Robert Angus Smith aqui criou o termo chuva ácida. Então ele fala da questão da chuva ácida, tá? E aí o comando diz o seguinte: o texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente. A própria chuva ácida, que é uma pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência, ou seja, o texto é importante? Mas basicamente o item tem no seu comando o seguinte objetivo: quais são as consequências da chuva ácida? Lembrando que essa chuva ácida, pessoal, ela é muito comum naquelas regiões que queimam muitos combustíveis fósseis, como carvão mineral ou derivados do petróleo, e aí você acaba tendo uma queima ali, liberação do enxofre para a atmosfera. Esse enxofre ele pode se combinar com a água presente na atmosfera e formar a popular aí chuva ácida, como a gente conhece. E aí um problema dessa chuva ácida é exatamente quando ela cai sobre algumas áreas urbanas, ela pode causar corrosão das áreas metálicas ali, da estrutura metálica de prédios, pontes, monumentos históricos também, a parte do concreto, a parte de metal, tudo isso. Por isso que na A, quando ele fala corrosão de metais, já que a chuva é ácida, pinturas, sim, monumentos históricos, então a Alemanha já passou por um grave problema de chuvas ácidas naqueles monumentos, bustos ali localizados em praças, estátuas e tudo mais. E também uma destruição da cobertura vegetal, claro. Essa chuva ácida vai danificando com o passar do tempo a vegetação, ela pode ir morrendo, perdendo suas folhas e tudo mais. E vai gerar também a acidificação dos lagos, claro. Vai aumentar o teor de acidez ali, que pode provocar também a morte de animais ali do ecossistema aquático, ali naquele rio, naquele lago, tá certo? O lago ainda é pior porque o lago praticamente ele é fechado, então diferente de um rio que a água pode correr, então pode levar essa acidez para o oceano e tudo, melhorando o problema, no caso do rio, né? Porque pode piorar lá no oceano quando a acidez for para lá. Mas num lago é pior porque a água fica praticamente parada. Então aquela acidez vai ficando ali e pode ir se acumulando com o passar do tempo. Portanto, a resposta correta para a gente vai ser a alternativa A. Por que não a B? A diminuição do aquecimento global.
Bom, não existe essa relação, uma consequência da chuva ácida ser a diminuição do aquecimento global, portanto, falsa. Veja C, a destruição da fauna e da flora. Pode até ajudar a provocar isso. Agora, a redução dos recursos hídricos, não necessariamente. E ele coloca com o assoreamento dos rios, mas o assoreamento é muito mais uma consequência do desmatamento da mata ciliar do que da própria chuva ácida, tá certo? Veja D, vai gerar como consequência as enchentes, que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis e fios de cobre da rede elétrica. Não é em curto prazo, tá? Então não tem essa ideia também de que vai ter um automóvel ali, teve uma chuva ácida e o automóvel vai derreter ali agora. Não, isso é com acúmulo, com o passar do tempo. Por isso que é mais comum em prédios, estátuas ali, monumentos históricos, porque sempre ficam no mesmo lugar, levando chuva há muito tempo, muitos anos consecutivos. E veja aí, a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do nosso país. Isso é mais consequência da desertificação, das queimadas, da questão ali da salinização dos solos, do que das chuvas ácidas. Portanto, gabarito nessa vai ser a alternativa A. É isso, pessoal. Valeu e forte abraço.